Boa noite, gente. Hoje a gente recebe a professora Asa Nigeri, que é doutora em literatura africana, pós-doutora em filosofia africana, pesquisadora da África e afrodiaspórica, é professora, multiartista, crítica teatral e literária, mãe, youtuber. Então, a gente está recebendo a professora hoje. Dá um olá pro pessoal, professora. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, antes da gente discutir o tema, que é o afrofuturismo, informar o pessoal que esse modelo que resolvemos adotar foi em virtude de, atualmente, a instituição não ter o número de intérpretes suficientes. Então, a gente teve que adotar uma outra modalidade para garantir a acessibilidade e que todos pudessem acompanhar nossa atividade. E a ideia de afrofuturismo ganhou muita repercussão, pelo menos entre um público mais alheio à discussão, com a história do Pantera Negra, né, protagonizada pelo recentemente falecido Chadwick Boseman, e mais recentemente com o Black King da rainha Beyoncé, que teve grande divulgação. Né, e, então, a partir desse cenário, a gente convidou a professora Jennifer para a gente discutir um pouco disso. Então, começar pelo, pelo início, né? É afrofuturismo mesmo. Conta para o pessoal que não está tão por dentro desse termo, dessa história. Tudo bem, vamos lá. O afrofuturismo, ele é um movimento. Ele é um movimento artístico-cultural que começa da diáspora africana para o continente. E aí vamos começar a problematizar. O que é diáspora africana? Diáspora africana são as pessoas descendentes dos escravizados que foram sequestrados em África e trazidos para o continente americano, para o continente europeu, enfim, espalhados pelo planeta por conta de um processo de desumanização, né, para a escravidão e um processo capitalista, isso não é o tema de agora, mas sabemos que é um processo de lucro sobre os nossos corpos, né? E então, isso se denomina diáspora. Agora, a diáspora é muito importante dizer, diáspora africana, diáspora afrodiáspora, é muito importante dizer que essa é uma categoria política, tá? Então, a discussão de se entender enquanto um africano em diáspora, ao invés de afro-brasileiro, assim, só diz respeito a uma compreensão política de que você pertence a um povo plural, que eu chamo de pluriversal, espalhados por um processo de sequestro, encarceramento e escravidão por diversas partes do planeta. E que se não tivesse sido esse fenômeno, né, se os nossos ancestrais não tivessem sido sequestrados, talvez você não seria afro alguma coisa, seria um choque, macua, kikuyu, né? Então, essa é uma discussão política, no sentido de que, por exemplo, existe uma organização, uma instituição continental, né, africana, que se chama União Africana, e essa organização tem como membro todos os países do continente africano, e essa organização, no início dessa década, declarou, né, formalmente, politicamente, que a diáspora africana é a sexta região de África. Então, só para vocês entenderem que, quando a gente fala assim, África e diáspora, a gente está falando dos plurigrupos, né, do continente africano, né, originários do continente africano, mas também aquelas pessoas que descendem daqueles que foram sequestrados. Mas não só, porque também tem as diásporas modernas, né? As outras migraram do continente já de forma contemporânea, né? Até mesmo pelo processo de descolonização do continente, por guerra. Mas é importante que tenha esse entendimento, porque não diz respeito necessariamente a como a gente, pessoas negras, se entende ou se denomina. Então, você pode se chamar marrom bombom, pecado, né? Negão, não sei, o nome que você achar que é compreensível à sua própria identidade. Mas
pensar-se enquanto um afrodiaspórico significa simplesmente que você é um herdeiro legítimo de África. E aí, o afrofuturismo, o que é? Como é que ele entra nessa história? O afrofuturismo é um movimento cultural que vai surgir na afrodiáspora. Ele começa, sobretudo, na diáspora afro-americana, e a gente tem um nome muito importante, que é Sun Ra, que é um multiartista, e ele ali na década de 50, até recentemente, ele vai estar produzindo uma vasta obra, cerca de 200 discos, enfim, ele produzia muito. O que ele está ali, o que ele está propondo na inauguração desse movimento? Né? Ele está propondo uma volta ao passado enquanto movimento de Sankofa. Né? E o que é um movimento de Sankofa? O que é Sankofa? Sankofa é um símbolo Akan que nós vamos herdar. E aí, se você não sabe, assim, não dá para mostrar aqui agora, e você anota, procura por no Google, para você ver o símbolo, porque a Sankofa está espalhada por todo o Brasil. E aí, o que é a Sankofa? É um ideograma Akan, que é um povo também do continente africano, da África Ocidental, do lado de cá, e que significa que nunca é tarde de voltar ao passado e buscar as pedras desse passado, porque justamente simboliza um pássaro que olha para trás e pega uma pedra. E aí, o que são essas pedras? Né? Essas pedras, na verdade, são a factualidade, a concretude da experiência daqueles que vieram antes de nós, porque nós somos a continuidade de alguém que veio antes. Né? Então, nós somos os ancestrais do tempo presente, continuidade de quem é ancestralidade do passado e rumo à ancestralidade que virá. Então, veja, é uma continuidade e é uma perspectiva civilizatória que a gente chama de unidade cultural africana. O que significa isso? Tem um senhor chamado Sheikh Anta Diop, e ele vai ter uma obra muito importante, e ele vai dizer que existe uma unidade cultural africana, e que essa unidade cultural ela vai partir do continente africano e vai se espalhar conforme a própria construção da diáspora. Então, o que é, né? Estou falando, mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o movimento artístico, cultural, filosófico, afrofuturista, ele, na verdade, vai olhar, ele vai fazer esse movimento mesmo de Sankofa. Então, ele vai olhar o passado e vai buscar ali aquelas pedras concretas da experiência para poder entender o hoje, sobretudo, e, de alguma forma, criar um chão para o amanhã, né? E, sobretudo, para aqueles ancestrais que ainda vão chegar para esse tempo. E aí, quando Sun Ra, principalmente Sun Ra, vai olhar para o passado, ele não vai olhar a história da escravidão, porque isso é uma história contada por uma perspectiva. Né? E aí, eu tenho um curso, por exemplo, chamado África e Diáspora, que começa esse curso explicando como é que o ser humano surgiu na África. Depois de falar da antiguidade clássica, tem o Egito Antigo, o Etiópia Antiga, Sudão, que a gente chama de Núbia. Depois tem a era do mercantilismo africano. Porque esse momento, desse tempo histórico, a gente está falando assim, por volta do século X, mais ou menos, 10 até lá o 14, um pouco antes, dependendo do território africano que a gente está falando, mas um momento em que, por exemplo, a Europa Ocidental, na Europa, ela ainda está dentro da lógica da Idade Média. E a gente, ali no continente africano, eram grandes mercadores. A gente exportava, inclusive, para a Europa. Enfim, tem toda uma discussão, referências são várias, inclusive, quer começar a aprender sobre isso, procure a História Geral da África da Unesco, que é um PDF baixável, gratuito. E aí, se você tem interesse nisso, olha aí um caminho para começar. Então, Sun Ra, ele vai olhar desse período para trás, porque desse período pós-mercantilismo para cá, para a nossa é escravidão, desgraça coletiva e violência de negro. É o que nós vivemos até. Então, ele vai, na verdade, olhar a experiência de quem veio desse período para trás. E sempre
tentando buscar essas pedras, essas mensagens, essas lições, essas tecnologias. Né? Entenda, os nossos ancestrais chegaram com o corpo, a palavra e o conjunto civilizatório, mais nada. Chegaram sem roupa, chegaram sem humanidade, chegaram desvalidos. E com esses 4 elementos, 5 elementos civilizatórios, compreensão de si, do mundo, né? a força da palavra, da oralidade e com o próprio corpo, a gente está aqui até hoje. Né? E não só estamos aqui até hoje, como nós também estamos produzindo um dos berços culturais do continente americano. Não é mesmo? E aí, o que o Surra vai fazer? O Surra vai olhar para o que a gente chama de Kemet, que a gente conhece como Egito. Então, toda a estética dele, toda a forma como ele se veste, figurino, maquiagem, cenário, a própria musicalidade, a distorção rítmica que ele vai trazer ali nas guitarras, enfim, o ritmo lá que ele estava propondo, e tem muitos discos dele possíveis de serem acessados nessas redes de streaming, e aí ele vai ali ter um marco, né? É importante dizer que o nome afrofuturismo é cunhado depois. Eu me esqueci o nome do alguma coisa dele. Mark Derry. Isso, é cunhado depois. O Surra mesmo, essa galera, não só o Surra, tá? A gente usa o Surra como referência, mas ele não está sozinho, tá? Ele mesmo ali não estava dizendo que era. Então... Eu achei, quando eu estava dando uma olhada, eu achei interessante essa perspectiva de você ter o Sun Ra e acho que é a Octavia Butler, né? Produzindo essas obras de ficção, só que o Sun Ra não trabalha na literatura, né? No momento em que a literatura de ficção explode, tem muito desenvolvimento, e ele está trabalhando nas artes, na música, na estética, no seu figurino, e ele faz afrofuturismo sem ter este nome, né? O nome é dado na década de 90 por esse sujeito que é um homem branco, né? Isso. Eu achei isso interessante. É aquela ideia de que eu vou usar a metáfora do Machado de Assis, né? Sobre a mão e a luva. Né? Então, quem cabe na mão é a luva. Então, a teoria sempre virá depois. Então, é normal que, né, no momento, as grandes genialidades não estejam entendendo o nome. Aí a grande inovação, né? Por isso a permanência ao longo dos tempos. Seja isso. Mas e é importante entender realmente que é um movimento que depois, a gente está falando ainda dos Estados Unidos e tudo mais, mas que vai encontrar temporalmente com o movimento dos anos, nesse momento, fica o mundo. Né? Porque parece, a gente aprende também na escola, por causa mesmo da construção ocidental, que tudo é muito divididinho, tudo é muito fragmentado, as coisas não confluem. Então, parece assim, que a descolonização africana é uma coisa, o movimento de direitos civis é outra, as ditaduras na América Latina são outras. Só que, né, a gente teve 68 na Europa, isso tudo está interconectado. A gente tem ali o movimento da negritude na década de 30 até 60, fazendo ali uma movimentação mesmo intelectual naqueles negros africanos e diaspóricos que estavam, por algum motivo, nas colônias, e aí eles estavam ali, só fomentando, ao mesmo tempo que dialogavam com toda uma herança que vinha desde o Black Renaissance, que é a década de 20, década de 30. Então, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald. Então, assim, o mundo estava conectado. E, às vezes, eu acho que estava até mais conectado do que está hoje, sinceramente. São curiosidades, assim, né? Questões a gente até se perguntar. Então, na verdade, a nomeação do afrofuturismo, ele acontece inicialmente nesse período, que fazia sentido, vai chegar também no Brasil até a década de 80, e como falei, não tinha esse nome, né? Mas estava presente. E aí, depois, mais recentemente, principalmente, acho que de uns 8 anos para cá,
A primeira vez que eu ouvi falar de afrofuturismo, eu sou formada em letras pela UFRJ, português e literatura. Quando eu estava na iniciação científica, isso era 2005, talvez 2004, eu tinha um colega de iniciação científica, que é um grande amigo meu, o Fábio Cabral, que é o escritor afrofuturista, né? O Fábio Legal, eu escutei em vários podcasts ele. é maravilhoso. O Fábio, ele era meu calouro na graduação. E depois a gente fez pesquisa juntos, a gente participava do mesmo núcleo de pesquisa, que era o núcleo de estudos de literaturas africanas. E eu nunca vou esquecer, teve um congresso lá e tal, e aí Fábio tinha chegado todo tatuado, com uma máscara africana e tudo que é corpo, eu olhava aquilo e falava, que é isso? E eu super curiosa, assim, tipo, primeiro tatuado, não estava muito acostumada, assim. E aí falou, isso é uma Moana Puó. Eu, pô, vamos lá, e ele foi me falando a questão da tradição, da máscara, do Angola e tudo mais. E aí ele me falou do afrofuturismo, mas não falou do afrofuturismo, porque ele também não dava esse nome. E aí, na verdade, ele falou, foi ele que representou o afrofuturismo, e eu nem sabia. Tanto que quando eu comecei na literatura a estudar um pouco o afrofuturismo, eu fiz questão de fazer uma entrevista com ele. Ele está nesse lugar, assim. E por quê? Porque é essa visão de que a gente chama de agência. O que é a agência? Quem conhece esse termo é o Molefe Assange, que é um outro pensador, ele é afro-americano também, ou seja, outro da diáspora, e ele vai pensar no paradigma afrocêntrico. O que seria isso? É tentar colocar a centralidade da agência negra na análise dos fenômenos. Então, assim, basicamente, ele dizia assim, onde é que estava a gente no rolê? Então, assim, eu sempre faço esse é o mesmo exemplo sempre, né? Que é o seguinte, vamos pensar na descoberta da América. A descoberta da América, ela vem pela perspectiva de descoberta, né? E isso já é bem estranho, entendeu? Porque a América tinha 100 milhões de pessoas morando aqui. Mas, enfim. E aí, o que significa isso? Significa que a gente só está vendo uma perspectiva do fenômeno histórico. Então, diante disso, a afrocentricidade vai dizer o seguinte: perceba a agência, ou seja, o objetivo, o olhar de quem está narrando, e coloque a centralidade negra para analisar esse fenômeno. E aí, nesse momento do descobrimento da América, eu pergunto onde é que estavam os neguinhos? E vocês acham que eles estavam onde? Então, é entender que a perspectiva do descobrimento é a perspectiva de quem chegou com o chicote na mão. Mas existe a perspectiva de quem chegou no porão do navio e a perspectiva de quem viu o tumbeiro chegar. Então, a perspectiva francesa é justamente se perceber enquanto agente da agência. Agente olhar, e não como paciente, não como pessoa passiva que o Ocidente, né, diz e manipula. Então, o que é legal do afrofuturismo? É justamente isso. O afrofuturismo, ele tem uma agência. E o afrofuturismo, ele necessariamente tem que ser feito por pessoa negra, porque é a agência negra. Então, não há uma possibilidade de ter um afrofuturismo que não seja negro. A produção, assim. Ah, mas eu vi uma peça, um filme e tudo mais, que era afrofuturismo e tal. Não, ele não era afrofuturista. Ele bebia da estética afrofuturista. E isso tá show, né? Então, a gente, quando vai ver a Pantera Negra Sim. é um exemplo não é um filme afrofuturista. Ele é um filme que bebe na estética e na premissa afrofuturista. E isso não desmerece em absolutamente nada, pelo amor de Deus. Mas é entender que o Pantera Negra, ele tem ali toda uma agência. Quem é o diretor, quem foi o roteirista, como é que funcionou a elaboração criativa, toda a elaboração criativa saiu de mentes e experiências únicas negras? Não, porque o filme da Marvel é uma história, inclusive, pré-determinada, diferentemente, por exemplo, de Black Skin. Porque Black Skin é uma obra feita por uma artista negra da diáspora legítima,
que assina, constrói, produz e tem toda a criatividade do ali. Ah, mas é um filme da Disney. Gente, a Beyoncé só existe por causa da indústria cultural. Então, assim, o 880, tem que decidir o que você quer. Não dá, né? Tem que entender. Ana, Mas, só para terminar, sim, o ponto do Black Skin e a Beyoncé, isso ser legítimo, aí também outra discussão que sempre levanta é sobre se ela se apropriou da cultura e da experiência africana para fazer. E aí, bem rapidamente, assim, tem uma obra chamada Rei Leão, né? É a base, né? Black Skin, e que, se você for analisar, diz respeito à realeza do homem negro da diáspora. O Rei Leão é o homem negro da diáspora. O Forever, Jay-Z é um homem negro descarrilado do Ocidente. Aquele que foi sequestrado, descarrilado e tem trilha ali, ó, de desgraça para a morte para ele. E ele conseguiu o quê, de alguma forma? Pelo capital? Podemos discutir sobre isso. Né? Mas ele é um homem negro que chegou a 70 anos com cabelo, isso também é muito interessante, com filho, com uma estabilidade minimamente, assim, servindo como exemplo. Temos críticas, temos muitas críticas, mas é uma experiência que o filme fala de ser a experiência desse homem negro descarrilado. É um chamado que a artista Beyoncé faz, é tipo levantando a Beyoncé, né? É um chamado que ela faz para que esses homens reassumam a sua realidade. E como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso se alimentando, se nutrindo dos ventos que vêm de África. Eu tenho um conceito que eu criei no meu pós-doutorado em filosofia africana, que eu chamo de espólios e Maafa. Né? Maafa é esse fenômeno, é o nome que se dá a esse fenômeno que se inicia com a invasão ao continente africano, com fins de dominação, então ali por volta do século X pelos árabes, e do século XIV, XV pelos europeus. E esse fenômeno inicia, né, nesse momento e ele passa pela dominação, pelo sequestro, pela volta na árvore do esquecimento, embarque, travessia, desembarque, leilão, escravidão, pós-escravidão, favelização, subalternização e, atualmente, o genocídio declarado do povo negro com seus puros armados. Então, esse fenômeno, que é o quê? Transcultural, transterritorial, todos os tipos, né? Pluriversal, porque ele sai do continente, ele transpassa as plurirealidades que a gente vai falar, ele tem esse nome, esse nome é Maaf, e significa, em que Swahili, que é uma língua africana, significa o grande holocausto, mas que eu sou dessa forma para não concorrer com o holocausto. E aí eu chamo de desgraça coletiva, de infortúnio coletivo. Então, nós, a diáspora, nós só experienciamos a Maaf. Nós surgimos na Maaf. Nós não vivemos outra coisa diferente da Maaf. Então, analisando isso, eu entendo que nós, os deslocados do Atlântico, nós temos o direito legítimo de nos alimentarmos de qualquer fôlego de vida que venha do continente e fazer disso matéria fundante de vida para a nossa permanência e resistência aqui onde nós estamos. E o nome que eu dei a isso é Escola de Maaf. Então, quando eu olho com toda essa estética afrofuturista, o segundo clipe, Finding Our Way Back, é isso. É um clipe totalmente afrofuturista. Fala de luta, é Egito puro. Né? E aí tem os textos meus. Depois é só procurar sobre isso. Então, se alimentando da estética afrofuturista, se alimentando dos mitos cosmogônicos africanos, as deidades, tem Papa Legba, que é do Haiti, tem, enfim, Mamuata, tem vários, Oxum, Oxum e a Iemanjá aparecem o tempo todo, enfim. Tudo isso é esse espólio, e esse espólio, ele é inegociável. Não é, eu não estou dizendo que nós podemos ou não negociamos isso com o Ocidente, ou negociamos isso com os africanos do continente. É só uma afirmação. Isso é um direito legítimo.
Tá entendendo? E aí o afrofuturismo, ele se encaixa nesse espólio, porque ele vai justamente cavucar esse espólio. Né? E aí quem não sabe de espólio, é uma palavra que normalmente é o que sobra da guerra, né? Normalmente depois de um conflito. E é justamente isso. Entende? Nós viemos para o Brasil, né, por uma questão de fato. Simples assim. Vou perguntar um negócio, que é quando você tem esse recurso ao passado, e sobretudo nessas obras que ganharam mais dimensão, você tem a estética, então lembro que na época que saiu o Black King você teve várias discussões, e a galera levantou o figurinista negro, as pessoas que estavam envolvidas. Parece que no Pantera Negra você também tem um pouco disso, né? Pelo que você disse, menos do que você tem no Black King, sobre esse backstage, esse bastidor de construção todo, né? E isso vai dando mais espaço, né? Acho que um novo arco de quadrinho do Pantera Negra é escrito por um gente negro, acho que é o Ta-Nehisi Coates, né? Que escreve. Mas o que eu queria te perguntar é, nesse movimento de voltar ao passado, a gente vai lá no Egito, pega as referências, é algo fantástico, né? A egiptologia, o Sheikh Anta Diop já, como você bem disse, mostrou. Mas o que eu queria te perguntar é, se nessa volta ao passado, pela nossa condição no presente de sofrer bastante violência e toda essa degradação que você narrou, se a gente não tem uma abordagem seletiva, porque essa África, antes da chegada do colonizador europeu, não era o reino perdido da felicidade, né? Você tinha diferenças, e é Não, isso. Eu te pergunto se nessa abordagem, se nessa desculpa. abordagem sobre o passado. Não, é porque o som falhou um pouco. Eu sei que no momento que a gente vive, a gente vai pegar e vai dizer, não, cara, a gente é inteligente, olha, vocês até hoje não descobriram como é que os egípcios botaram essas pedras aqui, irmão. Vocês são tão racistas que vocês inventou que foi o alienígena que fez, cara. Então, assim, eu entendo esse local do debate, mas do ponto de vista do exercício histórico, você tem diferenças, né? O Egito não era uma sociedade que tinha suas diferenças, tinha guerra, tinha conflitos, enfim, como qualquer outra, né? É Como é muito que fica essa sério. relação? A gente não pode cair na falácia da romantização, entende? E aí, mais uma vez, eu não proponho, por exemplo, uma volta, né? Eu acho que, embora, por exemplo, Gana tenha aberto as fronteiras e dito todo afrodescendente que quiser hoje voltar, a gente facilita as condições. Mas eu me pergunto, será que é todo mesmo? Ou será que a dona Do, Maria da quebrada aqui, será que o ela Du tem? Bois morreu em Gana, né? O Du Bois morreu em Gana, né? Isso, a gente não podemos ser acríticos. Né? E aí é o que o doutor Lailo África, que é uma grande referência, e que inclusive fez a passagem, infelizmente, nessa pandemia, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas leem, estudam, ouvem música, não é para elas ficarem inteligentes, porque, na verdade, todo mundo é inteligente. A gente faz isso para quê? Para a gente exercitar a musculatura da inteligência. Então, às vezes, o que a gente quer é respostas fáceis para que a nossa inteligência continue flácida. Então, romantizar, no sentido total mesmo, achar, por exemplo, que o continente africano era um pomar, tinha, eu posso falar vários, ó. Kemet, Kush e vivia em guerra. Inclusive a desestabilização, quando Kush invade o Egito, essa desestabilização é o que vai fazer com que ele fique mais fraco para Roma poder entrar e dominar a Paranaíba. Então tinha. Né? A gente tem brigas étnicas, a gente tem tradições, né? O continente africano e também, de outra forma, a diáspora tem tradições que hoje, né, com a musculatura da nossa inteligência reforçada, eles conseguem abandonar. Né? E é o que o professor Maulana Karenga fala. Assim, ele diz que entender a diáspora, entender nessa relação e fazer esse movimento de Sankofa, ela tem que ter na base da tradição, mas a partir do exercício da razão e a partir da praxis. Não adianta só eu resgatar uma experiência africana por meio do estudo e tudo mais, e achar que essa experiência africana vai caber aqui dentro da nossa diáspora brasileira. Entende? Então, é justamente ter um olhar crítico. E é isso, assim, para mim, o retorno ao continente
buscando, ele é um retorno ético e estético. Então, por exemplo, eu pesquiso atualmente a filosofia Bakongo e, sobretudo, a filosofia da Kindese, que diz que todo ser humano nasce com o sol. Então, todos nós somos sóis vivos. Né? Uma família é uma constelação de sóis vivos. E que é responsabilidade da comunidade gerir e gestar esse sol para que ele possa ter o seu livre caminhar na vida, o seu percurso solar, né? Do nascente ao meio-dia e ao poente. Então, essa filosofia, ela faz sentido para mim, porque eu consigo ver experiências como essas repetidamente aqui na nossa diáspora. Porque se não fosse essa compreensão matrigestora mesmo, que se no continente africano tinha uma pessoa específica, um indivíduo que fazia isso, mas o processo de diáspora, a MAAFA, a desumanização, vai legar essa responsabilidade à comunidade. Então, eu vejo essa possibilidade, tanto nos mestres de capoeira, vejo essa possibilidade nas IAs e BAPAs, nos babalaôs, eu vejo essa possibilidade nas tias da comunidade, que ficam com as crianças todas, para os pais poderem trabalhar. Eu vejo que esse tal de família é uma coisa muito africana. Essa experiência bastante negra que a gente tem de o mais velho compra a casa e o terreno, e conforme a família cresce, todo mundo mora no entorno, todo mundo mora no quintal. Isso, essa construção de quilombo familiar é exatamente igual às construções banto congolesas e angolanas, né? A gente vai chamar Bakongo, que tem especificidade, mas para o fácil entendimento, né? Banto, Congo, Angola, das construções étnicas. Então, a gente consegue, assim, observar. Vai ter diferença? Claro que vai ter diferença. Tem todos os atravessamentos da mapa, tem a territorialização, tem o processo de americanidade. Quando os nossos ancestrais chegaram aqui, eles deram as mãos para quem estava vendo o navio chegar. Porque os dois tinham um inimigo em comum. E esse dar as mãos, ele vai criar pactos afetivos, amorosos, ontológicos, culturais, que vai dar isso aqui que a gente vive. Então, a gente sempre tem que colocar a musculatura da inteligência para funcionar antes de fazer qualquer análise. Para os meninos que estão assistindo, você tem, acho que sempre qualquer livraria que ainda exista, né? Hoje você tem muitos livros de literatura infanto-juvenil e com um universo fantástico, né? Então, quando eu tô do nova, eu sempre me moleque, cara, você lê ou vê o filme Percy Jackson, Ladrão de Raios, acha super de boa, mas se eu vou ensinar sobre a cultura afro-brasileira, pode gerar algum tipo de problema. Ou nós não temos filmes em que você tenha o universo da cultura afro-brasileira gerenciado, aparecendo no meio da juventude, ou pelo menos a gente não tem filmes de massas, assim. Então a gente tem ficções científicas que tem muito espaço, né? Star Wars, sei lá, Star Trek, você tem uma série dessas ficções. Eu, quando me deparei com o afrofuturismo, quando fui dar uma olhada para pesquisar, para fazer, eu achei muito interessante porque parece uma coisa óbvia, mas você não para pensar, e de fato, os caras não botam preto nesse negócio. E aí, o argumento é muito interessante. Olha, eles destruíram o nosso passado com a escravidão, a gente vive sob uma violência no presente, e isso causa dificuldade de pensar futuro. Então, nossa capacidade imaginativa é bastante limitada. E aí começa a inserir essa população negra nessas ficções especulativas, só que ao fazer isso, ele vem com toda essa experiência que você falou. Então, vem essa racialização, vem essa dificuldade, vem essa crítica social. Então, não é um filme sobre. Não é uma ficção científica, não é um sci-fi, mas eu lembro que já mais velho eu li o livro Ensaio sobre a Cegueira, eu conto sempre essa história, e aí depois saiu o filme. E aí lá vai eu no cinema ver o filme. Sempre vai ver o filme, e um dos personagens do filme, quem faz, é o cara de Máquina Mortífera. Poxa, é o parceiro negro do Máquina Mortífera, Danny Glover. Danny Glover. E aí eu parei e pensei assim, cara, é negro? E quando eu li o livro, tudo bem, pelo que eu me recordo, o livro não tem um recorte espacial, não tem algo que lhe restringe, mas eu não imaginei com os personagens negros.
E aí, quando eu vou ver o filme, tem um personagem que é só um, né? Tipo o Tolkien, ele tá lá só pra. Tá lá, o cara. E tipo, mas eu não imaginei isso. E aí, quando eu voltei esse negócio do afrofuturismo, agora eu fiquei pensando, né, de fato, a gente insere pouco isso, a gente tem pouco isso. E uma das discussões que eu achei muito legal foi a analogia com os alienígenas. Porque, olha, não tem negro, mas a diferença é marcada de uma maneira racializada, né? O outro, você tem os homens brancos, né? Cis, hétero, né? Você tem os homens brancos, e os outros são sempre diferentes, são vistos de maneira racializada. Ou é robô, ou é alienígena. Cara, esse argumento é bom, Não, e eu funciona, né? vou fazer, que é uma provocação que eu sempre faço, assim. Por que que todos os alienígenas, né, na cinematografia, sci-fi, eles só vêm roubar, matar, destruir, dominar, entendeu? E, assim, e eles só vêm também no coração do Ocidente. É tudo Nova York. Sim. E, assim, e por que que isso acontece? Porque a forma que o Ocidente, historicamente, né, e esse Ocidente, estou falando de hegemonia, europeu, detentor de poder capital, não é, né, terra Brasília, não, que esse, né, Ocidente hegemônico, né, colonizador, dominador, ele se relaciona com tudo, não é com todos, é com tudo, tudo que não é o eu, tudo que não é ele, né, toda a outra-idade, ele se relaciona dentro dessa lógica de roubar, matar, destruir, assimilar, dominar e colonizar. Isso é história. Né? Então, todas as vezes que o Ocidente se relacionou com o não ocidental, seja ele vegetal, animal, mineral ou humano, foi depredação. E isso é muito interessante, porque justamente o alienígena faz com ele o que ele faz com o mundo. Veja, Freud talvez explique alguma coisa aí nesse É uma sentido. projeção, né? Ele projeta aquilo que ele faz, que ele está com medo de que façam com ele, né? Como ele não consegue lidar com esse problema. Quem pode ser mais poderoso do que o Ocidente? Só um ser extra galáctico. Entende? Isso aí Cara, nunca vem alguém gente boa, né? nunca. É tipo assim, o filme ET. Acho que o ET da Disney e só. O resto é tudo, né? Tudo hardcore. Então, a gente tem esse cenário, né, assim, pensando sobretudo esse universo de HQs, de filmes, agora streaming, né, de séries, então você tem várias séries de heróis. A Netflix até inseriu alguns heróis negros e trajetórias negras, né, todo o ambiente reconstituído ali, tem alguns. É, então você tem todo esse cenário e você tem, de alguma maneira, pelo menos para aquela juventude que tem acesso, né, porque nesse país que a gente vive, então está envolto nisso, né? E você tem muitos jovens negros e acabam não se projetando e mais não se veem representados naquilo. Mas não é só representar de ter um ou outro personagem negro, é isso que você falou, é a história, né? Essa experiência vivida em diáspora. A perspectiva, Então, o olhar, a estética, é a mensagem, é a ética, é o valor civilizatório. Entende? E aí, por exemplo, esse livro aqui, do Fábio, a gente falou do Fábio, vou citar ele. Aqui, é O Caçador da Rua 3. Ele, o Fábio tem 3 livros, esse aqui é o que eu mais gosto, mas ele tem um mais atual, que é a cientista alguma coisa do facão furioso. Uma coisa assim, é um nome assim. cientista guerreira do facão furioso. Está ali na estante. E o legal, assim, ele também tem ritos de passagem, que é o livro anterior a esse, que eu estou mostrando para vocês. E o legal, assim, que toda a perspectiva é uma quebra semiótica, né? Porque normalmente quando a gente lê literatura, se não tiver escrito lá assim, pessoa preta, a gente não vai imaginar esse personagem como pessoa preta. Mesmo que até se a personagem passar na favela ou for uma pessoa de rua, sempre, né? Esse livro não, ele não vai falar que é uma pessoa preta, mas tudo é preto. Então ele mora onde? Em Queto 3. Queto é o quê? Referência à tradição iorubá. Tem ali como se fossem assim, os espíritos ancestrais que regem a cidade e tal. Mas para assim, muito civilizatoriamente estudada dentro das filosofias africanas, entende? E não é uma leitura tipo fácil, assim, no sentido sabe, didática. É uma leitura imaginativa, provocativa. Você começa realmente a pensar,
né? E tem você e eu que temos dreads, tem uma naturalização incrível dos dreads. Isso é uma coisa, entende? Então, é sobre esse tipo de literatura que a gente está falando. É sobre esse tipo de movimento, sobre esse tipo de perspectiva que a gente está falando. Andar com uma anca no pescoço, no seu cordão, isso é uma estética. A anca é egípcia, né? Tem um brinco lá que é uma guinca. Isso é, é, é tudo, né? Entendendo que nós somos movimento, nós somos o corpo, nós somos as relações, nós somos o ambiente. Então, eu acho que é esse eu não sei, o ganho, essa quebra do paradigma. E eu sempre me pergunto, e toda vez que eu tenho oportunidade, eu sempre me pergunto por que é que os livros do Fábio Cabral não são paradidáticos da rede pública. Por que, que o MEC não assume isso aqui? Porque os livros são bons, os livros são para alunos, por exemplo, da faixa dos 13, acho que dos 11, 12 até os 14, 15, 16, assim, que gosta de ficção científica e tal. E pô, ia ser ótimo ler isso aqui na escola, ao invés de outros mais rígidos e sérios. E eu falo enquanto professor de literatura, sabe? Eu, eu fico. Eu acho legal as indicações, porque eu sempre falava com meus alunos, né? Eu gosto de videogame. Né? Aí eu falo, moleque, pô, cara, eu gosto de videogame, mas às vezes tem jogo que é duro, velho, duro jogar. Tipo, todo jogo sobre a Segunda Guerra Mundial é jogo sobre a chegada na Normandia, cara. Não conta a história da chegada do Exército Vermelho. Todo jogo de videogame se passa na mitologia nórdica, na mitologia grega. E aí há pouco tempo saiu um que se passa no Egito, né? Que é uma série que acompanha fatos históricos. Aí é um pouco mais interessante, assim, mas você pega todo esse universo geek, nerd, sci-fi, ele é bastante ausente dessa perspectiva. E aí que tem uma potencialidade que é importante, sobretudo nesse país que a gente vive, né? Que as pessoas dizem que não contrata nele por X, Y, por aí vai, que é, bem, você tem pessoas extremamente competentes fazendo coisas extremamente boas, qualificadas, só que não tem espaço. Então, Pantera Negra, Black King, editoras, parece que é interessante essa perspectiva também do afrofuturismo na medida em que tenta se apegar, porque, cara, garante dinheiro no bolso, né? A gente vive num mundo complicado, você precisa ter o Não, seu e cada corre. no Ocidente quem tem malote, né? Quando o sistema capitalista for derrubado, né, vê, a gente conversa sobre o depois, mas enquanto o nosso corre ainda é pela nossa humanidade e pela nossa sobrevivência digna, discutir nesses termos com a população negra chega até a soar arrogante. Né? E aí, tipo, dizer que a pessoa que ela tem uma casa própria, que ela está sendo burguesa, que ela está construindo puxadinho para alugar, para poder ter renda. E assim, nós somos um povo, a população negra é um povo. Nós perdemos a nossa raiz de terra e viemos para cá. E desde então, a nossa relação com a permanência é sempre precária. Então, vejam os exemplos de pessoas pretas que super enriqueceram e que terminaram na miséria. Entende? A lógica do racismo, a lógica da supremacia ocidental, ela faz com que nenhum de nós tenha garantia de vida, só tenha garantia de morte. Então, é importante que a gente assuma estratégias inclusive assumidas pelos nossos ancestrais, para permanecer. Uma estratégia, por exemplo, das nossas avós, mães, pais que compram casa na Caixa Econômica Federal, parcelam durante 25 anos, mas garante o território, porque se você tem casa, né, dentro de uma crise como essa da pandemia do Covid, né, você tem uma raiz no chão, e isso também é uma perspectiva africana. Esse enraizamento tem a ver com essas heranças civilizatórias que nos legaram. Então, mais uma vez, assim, ser crítico, né? Antes de se achar alguém que não possa ter recursos, que não possa acumular coisas, é entender que existem pessoas como Elon Musk e também o dono da Amazon, entende? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora, porque às vezes eu acho que essa discussão ela é muito imoral.
E ela parte só de uma perspectiva da esquerda que tem a branquitude como escopo de olhar. E aí é muito fácil, né? Você, né, ser contra, abaixo o capitalismo, abaixo a burguesia e tal, você morando no Leblon, sustentado pelos seus pais. Né? E aí, então, também tem essa relação que a gente tem que ver. E a minha mensagem sempre, nesse período de pandemia, tem sido criar estratégias de sobrevivência e permanência. Crie redes, conecte-se, porque foi assim que os nossos ancestrais sobreviveram a esse holocausto da Amazônia. Então, é nesse sentido que a gente tem que refletir. Eu gosto de conversar também, porque a ideia de privilégio, né, se popularizou na internet, né, muito pela internet, várias outras coisas que a gente vivencia, faz parte da gente hoje, bem ou mal. É, e a ideia de privilégio se popularizou, e eu acho que a gente vive num país com muita desigualdade e a galera estica demais às vezes isso. Então, você comer todo dia, ter uma casa para morar, poder ler um livro, cara, É isso é privilegiado. privilégio, Quando né, se trata sabe? Assim, quando se trata de população negra, ficar vivo é o nosso maior privilégio. Porque a gente está numa condição não só afro-brasileira. A Maafa, ela está para todo o continente e as suas diásporas. Então, por exemplo, tem visto o que está acontecendo na Nigéria agora? É muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, que é muito parecido com o que acontece na Colômbia, que é muito parecido com o que acontece no Brasil. Entende? É uma supremacia nesse sentido mesmo, é um estado de genocídio. E, independente do território em que esse corpo esteja, há esse monstro a posto para se derrubar. E essa morte não necessariamente é física, ela pode ser psicológica, ela pode ser religiosa, espiritual, ela pode ser nutricida, ela pode ser de diversas outras formas que não somente morrer, né, desencarnar. Então, é realmente uma maafa, é um estado de maafa, é esse processo que nós vivemos de um infortúnio, uma desgraça coletiva. E que no Brasil, nos últimos 2 anos para cá, isso tem se agravado de forma alarmante. A gente está entrando em mapa de fome, a gente está em crise total, está sem perspectiva. Né? Então, é importante ter essa lucidez justamente para que a gente possa criar estratégias necessárias para que a gente possa passar por esse momento ou pelo monstro do genocídio de forma plena. Né? te perguntar, aproveitando que você tocou, reafirmou essa questão da violência, do genocídio, dessa situação, o afrofuturismo vai e te diz, olha para o passado, olha para a tua ancestralidade, olha para a tua história. Você não é só escravidão, você não é só violência, né? Você é mais do que isso. Você pode falar mais do que isso. Então você pega isso como referência e vamos projetar futuro, vamos imaginar, vamos mostrar que o mundo pode ser outro, né? Aí te propõe isso. E ao mesmo tempo você vive no presente uma distopia, né? Essa leitura também da gente viver uma distopia brutal do presente é muito interessante, porque a gente vê filmes distópicos e vê, tipo, isso é terrível, né? Sei lá, Jogos Vorazes. Aí você está assistindo esses filmes e tem uma distopia, né? Tipo, coisa terrível. Aí você imagina um mundo em que tem um grupo com superpoderes econômicos, as corporações dominam, perseguem outros, mantêm guetos e não uma subalternidade. Aí quando você para olhar com atenção, né, a gente vive isso, cara. Cada 23 minutos morre um jovem negro no país. Saiu uma pesquisa agora, de novo, reafirmando só o aumento do índice da letalidade e várias pesquisas apontam, se cresce a letalidade para a população negra e se diminui entre a população branca. Então, quando a gente fala sobre segurança, bem, é seguro para alguns e inseguro para outros. Então, a gente pergunta, como é que, não é como, o afrofuturismo, como é que ele lida com esse mundo tenso de viver uma distopia no presente? Ele tem essas potencialidades que você já narrou, mas como é que faz isso? Uma experiência, né? Não é sobre afrofuturismo, não tinha essa noção. Eu pedi para os alunos, uma certa feita, estudando Primeira República, e disse, cara,
A atividade é o seguinte: você vai escrever uma carta para Luiz Gama. Escreva uma carta para Luiz Gama, contando a Luiz Gama o que, é que aconteceu depois da abolição. Luiz Gama morreu antes de ver a abolição, então faz isso aí. A galera teve alguma dificuldade. Não era dificuldade sobre os fatos em si. A galera acho que teve dificuldade em fazer o exercício. Mas onde é que está Luiz Gama? Ele está aparecendo. Está morto, cara. Escreve aí. Então, assim, tem algum nível de dificuldade nessa questão da imaginação, né? E aí parece que nosso horizonte é sempre do que está dado, porque infelizmente não tem muito tempo para pensar, né? Sobretudo quem vive em condições mais precárias ainda, né? Então, por isso que eu queria te perguntar, como é que a gente trabalha a ideia de um futurismo, de voltar ao passado e imaginar um futuro, se o presente é tão violento? É, e essa sensação constante de pressagiar um abismo, essa lucidez de que a gente só tem garantia de morte, né? Realmente é triste, que atravessa todos nós de alguma maneira. Depende, na verdade, para te responder, depende do autor, depende da proposta. Por exemplo, o afuturismo está na música contemporânea. Janelle Monáe é uma artista da música contemporânea declaradamente afuturista. Eu acho que a música dela bem assim, positiva, né? Em relação ao futuro, provocativa também. A gente tem aqui no Brasil a Xênia França, que também está ali. Tem uma peça que eu acompanhei, uma peça de teatro negro, chamada Dandara Bizum, à procura de Wakanda. É uma peça excelente, ela chegou a rodar um pouco, mas, enfim, pandemia, não sei nem mais por onde anda, mas é da companhia Confraria do Impossível. Eu tenho até uma crítica sobre essa peça, assim, que é também uma peça infantil, que Dandara e Bizu, na verdade, Bizu é zumbi, é o apelido de zumbi, são duas crianças que vão à procura de Wakanda para resgatar para resgatar o sol e de alguma forma combater os males do mundo. E é uma obra super filosófica. Eu espero que ela volte em cartaz, que ela role. E é super filosófica. E, de alguma forma, por exemplo, te responde aí perspectivas do futuro. E é aquilo, assim, a Luz Zaya, a Santofia, ela tem outros também, mas só esse é um livro de contos. Né? Tem alguns que são bem distópicos, mas esperançosos, não sei definir. Mas é isso, eu acho que a resposta para essa sua pergunta ela tem muito mais a ver a como o artista que se propõe ao afrofuturismo vai encampar essa relação. Então, Asa, a gente acho que está chegando, né, no final da nossa conversa. Foi muito legal, assim, a gente passeou por várias coisas, né, dentro do afrofuturismo, da filosofia africana. A gente que está aqui em Tapetinga, no Baixo Sul, né, na verdade no médio sudoeste da Bahia. Então, essa pandemia é terrível, né, a quantidade de mortes. Na verdade, o modo como a gente está lidando com essa pandemia é terrível. Mas esse advento na internet possibilitou, advento na internet não, talvez a gente usar com mais força essa internet possibilitou coisas como essa. Certamente o campus do IF Baiano de Tapetinga e a comunidade teve contato com uma discussão muito boa. Então eu queria te pedir para se despedir, deixar suas redes sociais, o pessoal seguir, tem canal no YouTube, enfim, se fizesse suas considerações finais. E desde já eu já agradeço. Eu que agradeço a confiança, porque na verdade é sobre isso, né? É confiança no que eu tenho para falar, então espero que as pessoas tenham gostado, instigado a conhecer mais, a tentar virar a chave do Ocidente. Né? Eu tenho uma poesia que eu digo, todo dia eu acordo cedo e me dispo do Ocidente. E acontecem as coisas do dia, mas no final, à noite, eu coloco o pijama ocidental de novo, porque é um exercício. Então, eu espero que, de alguma forma, tenha trazido esse tipo de movimento para vocês. E, enfim, quem gostou e ficou interessado no meu trabalho,
Pode me seguir nas redes. Eu tenho um canal no YouTube, é o canal Azengeri. Eu vou soletrar meu nome, é Azane. Não, desculpa, eu nem sei soletrar meu nome, gente. Ó, Azanjeri. Agora sim. Comi o Jota. É um canal sobre isso, sobre conversas assim, sempre com uma perspectiva de trazer conhecimento, compartilhar conhecimento de qualidade, usando a ferramenta do YouTube. E eu sempre falo, é um canal para acender o nosso sol, para buscar a nossa humanidade, para se conectar, para entender, nos localizarmos. E aí eu também tenho, ó, Instagram Azindere, eu estou no Twitter também. Estou em várias redes, é só procurar. Tem artigos. Se colocar no Google Azindere PDF, vai achar uma pá de artigos meus. Porque eu tenho uma produção já grande, né? Já tem muito tempo de estrada falando sobre África e sobre África. Então é isso, gente. Ó, fiquem bem, tenham responsabilidade. E aí, ó, liberdade só existe com responsabilidade. E a nossa humanidade, ela é inegociável. Então, não negocie assim, tá bom? Até a próxima. Tchau, muito obrigado.